Senhor. Primeiro temos que aprender o que somos nós outros. Amém. Porque nós somos convertidos ao Evangelho. E o que significa essa palavra? Ser convertidos. Então temos que aprender o início, o leite. Amém. Para depois ir para arriba. Amém? Amém. Então nós vamos aprender segundo a palavra de Deus. Não é segundo a palavra de pastor, não. É palavra de Deus. Aleluia. Amém? Hoje inicia nos cultos de estudo. Amém. Pelo que esse estudo de conversão não vai ser só um dia. Porque algumas coisas temos que aprender. O que é conversão no Novo Testamento todo. Amém. Aleluia. Amém? É definida como volver-se del pecado e volver-se para Deus. Volver-se del pecado e volver-se para Deus. Parece confuso, não parece? Sim. Volver-se del pecado e volver-se para Deus. Por quê? Volver-se del pecado. Sair do pecado, né? Porque nós outros não fomos criados para o pecado. Nós outros fomos criados para ser santos. Amém. Não Sim. é verdade? Então, não. Vamos. Ok. Talvez o versículo clássico que captura essa definição, que me dá essa definição melhor, é o versículo da conversão, o versículo clave que busquei, está em Tessalonicenses, não necessita copiar, porque depois quem quer vai receber esse estudo. 1 Tessalonicenses 1:9, porque eles mesmos contam de vosotros la maneira em que nos recebisteis, e como os convertisteis de los ídolos a Deus, para servir al Deus vivo e verdadeiro. Amém. Convertir-se de los ídolos a Deus. Amém? Porque um dia eles se converteram a los ídolos. Amém. Porque nós outros nascemos para adorar a Deus. Amém. Então, volveram-se de los ídolos para Deus. porque Deus é nosso Criador. Amém. Então aí está a palavra clave de la conversão em la Bíblia. Amém? Aqui vemos claramente os dois elementos da conversão: volver-se a Deus e volver-se de los ídolos. Está aí, em esse versículo. Há que explicar alguma coisa mais? Compreenderam? Amém. Sube mais a promessa para a realidade. Amém? O que? Conversão do Novo Testamento. O que é? É a promessa para a realidade. Então, essa é a promessa. A história do triunfo de Deus sobre a serpente prometida no Antigo Testamento. Aqui está. Tornar-se a uma realidade em Novo Testamento. Pondré enemistade entre ti e a mulher, e entre tu semente e a semente suya. Essa lhe irá en la cabeça e tu lhe irás en el calcañar. Ok? O Antigo Testamento promete uma nova aliança, então, uma nova criação, um novo éxodo e novos corações para o povo de Deus. Aí já estava a promessa de Deus. la gracia. Amém. Sim. Amém? E em Ele é inaugurado o cumprimento para todas essas promessas. Em quem? Em Novo Testamento. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é proclamada onde? En el Nuevo Testamento. Estão compreendendo? Amém? Sube, Mário. Tá? Conversão. Então, compreenderam a primeira parte? Porque aí todo vai ter palavra de conversão. Então nós outros temos que aprender o que é conversão e exemplos, não é verdade? Amém. Então vamos começar nos evangelhos sinópticos. Então, o que são evangelhos sinópticos? Hay que guardar isso, como não sabem, né? Não sabemos, vamos falar assim, tá bem? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas,
los evangelhos sinópticos, pues estos tres, dispuestos en tres columnas paralelas, pueden ser leídos conjuntamente, que significa sinopsis. El evangelio de Marcos es el más antiguo, siendo Marcos el creador del género literario evangelio. ¿Sabían de esto? ¿No? El evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo. Este ha servido de base para la formación de los otros dos. Es por eso que poseen grande cantidad de versículos comunes. Y en los tres se halla el mismo esquema, ¿comprende el esquema, no? Amén. De la vida pública de Jesús. Amén. Amén. Entonces agarramos el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Lucas. Aí é o mesmo. Las pasagens você vai ver quase as mesmas pasagens da vida de Jesus. Amém? Amém. Aí depois vamos estudar Juan, é outra coisa, mas estamos estudando agora os evangelhos sinópticos. Como a conversão é apresentada nos evangelhos sinópticos. O largo viagem de Galileia a Jerusalém, no sendo este a ordem cronológica da vida de Jesus. Então, não está na ordem cronológica. Não está. Então, você vai ver que Jesus está em um dia, em um evangelho aqui. Vamos supor, dia 31 de fevereiro, ele está aqui. Na hoja da frente, ele vai estar, teria que estar no dia o quê? 1 de junho, 31 de fevereiro, existe, 31 de maio, 1 de junho. Mas aí ele vai estar em janeiro. Então, os pactos não estão assim, em ordem. Amém. Sim, sim. Amém? Lemos, às vezes pensamos que está tudo assim. Ajá. Não está. Por isso que são sinópticos, não é verdade? Amém. Oh, é eu que estou apertando aqui. É eu, sorry, Mário. Ordem. Aqui, né? Cronológico da vida de Jesus. Ele não quis responder o nome aqui. Onde eu parei? Aqui, né? Amém. No sendo esse ordem cronológica da vida mesma de Jesus, sino que responde a uma ordem objetiva de los autores. Os autores que dispuseram na ordem do Evangelho. Apesar dessas similitudes, se encontram algumas diferenças em el contenido. Por exemplo, em Marcos quase não encontramos discursos. Mário, está lendo comigo? Mateus reúne em 6 grandes discursos as sentenças de Jesus. E em Lucas, lá encontramos repartidas por todo o Evangelho. Compreender agora? Que não estão em ordem. Então, não estão diferentes, mas no mesmo, das mesmas palavras. Amém. Compreenderam? Isso não foi eu que escrevi. Isso foi pesquisa, essa primeira parte aqui. Amém? Amém. Eu tenho que ser sincero com vocês. Amém? Em Marcos não aparecem os relatos da infância e a genealogia. E em Mateus e Lucas são muito distintos. Então o Evangelho de Marcos não aparecem os relatos da infância de Jesus Cristo, nem da genealogia dele. Pero que Mateus e Lucas, aí sim, aparece muito, buscando cada um ressaltar distintas coisas. Também encontramos diferenças em os relatos da ressurreição, al igual que material próprio em cada um. Quem escreveu essa bibliografia foi Félix Eduardo, Evangelho de Marcos, editora claretiana, Buenos Aires, e os Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, a obra salvadora de Deus prometida no Antigo Testamento. Então eu poderia explicar com minhas palavras, muito simples, o que são Evangelhos sinópticos, mas eu busquei conhecimento maior para vocês. Amém. Amém? Para que vocês aprendam mais profundamente do que simplesmente minhas palavras. Amém? Oh, Senhor, eu que aprendo mais aqui. Ok.
Volve mais um pouquinho. E nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, a obra salvadora de Deus prometida no Antigo Testamento é abarcada junta, não é verdade? É abarcada por el término reino de Deus. Reino de Deus. El reino de Deus ejerce um papel central em los evangelhos sinópticos. Los três evangelhos sinópticos, o papel central, a ideia central é sobre o reino de Deus. Amém. El reino de Deus. Amém? Pero também devemos entender que o reino de Deus llama os homens a conversão. Quem llama você a conversão? El reino de Dios. Quando uma pessoa quer conhecer o reino de Deus, ele busca lá. Então essa parte já, aquela pesquisa, você já pesquisa pela Bíblia, ok? Amém. Amém? Amém. Os dois elementos da conversão podem ser descritos ou falados em termos de arrependimento e fé. Na conversão, a base da conversão, então, é arrependimento e fé. Arrependimento e Fé. Essa é a base da conversão. Um homem que não se arrepende e não tem fé, não é um homem convertido. Amém. Então, arrepender de que, pastor? Arrepender de tudo que tinha, que vivia antes de conhecer a Jesus Cristo. Amém. Sim. E ter fé que é o Espírito Santo vivendo dentro de você, a partir da conversão, hace de você uma nova criatura. Amém. É por a fé que somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se ha hecho novo. Amém. ¿Compreenderam? Era. Então, Era. como? Éramos. Éramos. Sí. Amém? Então, éramos. Arrependimento e Conversión. Fe. ok, não, espere. Então, aprendemos os dois elementos da conversão. Se esses dois elementos não estiverem presentes em seu coração, você necessita de se converter. Você não é convertido. Se não se arrependeu da vida que levava, se não se arrepende dos pecados, se sigue juzgando, se sigue fazendo coisas, todavia não se arrependeu. Porque quando arrependimos, o arrependimento verdadeiro não é remordimento. O arrependimento verdadeiro engendra em nosso coração algo que não queremos mais cometer aquilo. Amém. Amém? Não, eu quero uma vida diferente. Amém? Então, vamos ler em Marcos, 1 Marcos 14 e 15. Depois que Juan foi encarcelado, Jesus vinha a Galileia predicando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo se ha cumprido e o reino de Deus se ha acercado. Arrependíos e crê em evangelho. Llamando os homens a Arrepentirse. conversão. Llamando nós outros a conversão. Hermano, a Bíblia está aí para ler. Não sabemos porque não lemos a Bíblia. E às vezes lemos coisas e pensamos que já sabemos muito. Amém. E vou falar uma coisa para você. A Bíblia é um livro que se renova cada dia. Porque a palavra de Deus não é morta, é viva. Amém. Então aquele que habla, não, eu sei a Bíblia, esse não sabe nada. Amém. Amém? Aí Mateus, mira o que abre Mateus 4, 12 e 17. Mira, escucharam de ayer, né? De ayer, de antes, né? Quando Jesus olhou que Juan estava preso, estão mirando? Volvió a Galileia e derrando a Nazaré vino e habitou em Capernaum, cidade marítima na região de Zabulón e de Naphtali, para que se cumprisse
lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán Galilea y de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio grande luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces se acabó la luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque desde siempre se acercaron. ¿Miraron como las dos pasajes tienen el mismo sentido? Amén. Sí, nóticos. Amén. Entonces, anunciado por Isaías, las buenas nuevas del cumplimiento de las promesas, porque leemos ahí arriba Isaías, ¿no fue? Marcos está hablando de qué? Isaías, ¿no fue? Del cumplimiento de las promesas de salvación, serán disfrutadas solamente por aquellos que arrepentirse, se arrepentan. En espanhol para escrever todavía tem problema, mas eu creio que dá para compreender, né? Amém? Arrepender de quê? E crer em quem? E o Evangelho é quem? El Evangelho en los sinópticos se centra en la muerte y resurrección de Jesús. O Evangelio en los sinópticos se centra en el núcleo, la mensaje, el corazón, en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces domina la historia en todos los tres libros. ¿O qué? La muerte y resurrección de Jesucristo como promesa de un nuevo reino, del reino de Dios para nosotros. Amén. Porque el reino de Dios para nosotros vino a través de Jesucristo. Porque antes nosotros no estábamos en el reino de Dios. Nosotros éramos considerados gentiles, apartados. Los hijos de la promesa, ¿quién eran? Israel. ¿Algún israelita aquí adentro? No, ¿no? No, algún Israel. Somos Israel. Amén. Entonces el clímax, el punto, pum, o pum. ¿Comprenden el clímax de la historia? El clímax es el clímax de la historia. No hay reino sin la cruz. El punto principal es este, la cruz. ¿O qué hablamos hoy? Sobre. ¿Você acorda que você habló isso aqui para mí hoy? ¿Quién que habló isso aqui para mí hoy? ¿Quién fue? Usted que habló isso para mí hoy. ¿No fue? ¿No? Ele me habló isso que eu escrevi aqui, ele me habló. Amém? Enquanto as pessoas hablam, a Bíblia diz que em parte hablamos, em parte profetizamos. Eu fui guardando e fui na Bíblia buscar tudo. Amém? Jesus vino então para salvar seu povo de seus pecados. Para o quê? Arrepender e ter fé, crer, conversão. Trabalhando? Então vamos allá. Jesus vino para salvar a seu povo de seus pecados. Jesus vino salvar nós de quê? Pecado. Porque através de Jesucristo vem o arrependimento e a fé, a creencia en la palabra. Nosotros estamos aquí hoy por la gracia, no por la ley. Amén. Eu só quero que me mantenha informado da hora, porque antes eu quero terminar isso 9h20. Amém? Não temos que. Ih, não está trabalhando. 9h16? 9h30, ok? Jesus vino para salvar a seu povo de seus pecados. Mateus 1:21. E dará a luz a um hijo, e llamará su nome Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Aí, Bíblia, não é picole, é Bíblia. Amém? Amém? E essa salvação é realizada somente através de sua morte em favor de ele.
en la cual Él entregó su vida en rescate no por todos, porque nem todos aceptam la muerte de Jesús. Ele entregou por todos, mas nem todos os aceitaram. E hoje nem todos, muitos aceitam, nem todos. Ele deu a vida por todos, mas nem todos aceitam. Vamos mirar em el mundo hoje quantos são cristianos e quantos não são cristianos. Muitos são cristianos, nem todos. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Amém? E essa salvação é realizada somente através de sua morte em favor de Deus, em la qual Ele entregou sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en resgate de muchos. ¿Estão compreendendo? Amém. Marcos 10:45, sinópticamente aí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en resgate por... ¿No foi isso que Mateus falou? ¿No es eso que Marcos está hablando? Sinópticos. Amém? Algunos que hablan acerca del reino hablan poco sobre conversión. Muchos predican sobre el reino de Dios, mas no quieren predicar sobre la conversión. Pero hasta mismo una rápida mirada en los evangelios sinópticos indica que la conversión es fundamental, porque nadie podrá entrar en el reino de Dios. Nadie podrá entrar no reino de Dios sin conversión. Amém? Por isso que o primeiro estudo é a conversão. Amém? Por isso que o primeiro estudo dessa igreja hoje estamos começando com a entrada, para compreender todo. E para se você não é convertido todavia, se converter. Amém? Ai, Senhor, Senhor. Marcos 10, 17 a 31, vamos ver? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas de bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Sino solo uno, Dios. Mayo. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dá a los pobres, y tendrás tesoro en cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. Amém. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. A los que confían en las, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirando, dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Você já leu a Bíblia pensando dessa maneira? Para os homens é impossível, não é? Para os homens é, mas para Deus não, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: e aqui nós lo hemos dejado todo e temos
hemos seguido. Seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en ciclo venidero la vida eterna. ¿Y dónde está tu recompensa? Pero muchos primeros serán Postreros, y los postreros. primeros. Amén. Entonces, estudiamos hoy los evangelios, la conversión según los evangelios. ¿Y cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas. Mateus, Lucas, Marcos, Marcos, Mateo, Lucas. ok. Marcos, Mateo y Lucas. ok, ¿aprenderam? Entonces estamos aprendendo o que é conversão primeiro. O que é conversão? Conversão, entonces, a palavra principal é arrepender-se e ter fé. Amém? E na próxima semana vamos aprender a conversão que está no Evangelho de São João. Amém? E depois vamos seguir todos os livros da Bíblia. De la gracia. Vamos aprender a conversão segundo Pablo. As palavras epístolas de Pablo. Em Brasil falamos assim, em português, epístolas paulinas, porque falamos Paulo, né? Então não tem tradução em espanhol, né? Paulinas não pode, né? Paulatinas, Paulinas? Paulatinas. Não há tradução, né? No, Ai? Paulinos também? Ah, ok. E Paulinas, né? Epístolas, que significa epístola? Que significa epístola?